Nesse vídeo eu vou falar sobre vantagens e desvantagens no tratamento com os alinhadores e também de indicações e contraindicações. Bom, eu quase não preciso citar quais são as vantagens, mas é muito importante recapitular elas porque dentro das vantagens tem algumas desvantagens. As maiores vantagens que os pacientes procuram o tratamento com alinhadores é porque ele é estético, ele é um aparelho confortável, ele é transparente, né? Ele não compromete o estilo de vida dos pacientes. Então a principal vantagem que eu vejo é que ele é um aparelho estético. Ele também é removível, o que colabora com a estética. Se a pessoa tem um compromisso social, uma festa, alguma coisa importante, ele pode remover o aparelho e dar uma palestra, pode fazer algum compromisso social sem se preocupar por estar com o aparelho em boca. O que torna também o aparelho higiênico, por ser removível, fica fácil do paciente passar o fio dental nos dentes, não compromete o estilo de vida dele com a alimentação. Então ele pode escovar à vontade, pode escovar o aparelho e torna ele também higiênico. O fato de poder remover o aparelho torna ele confortável e não limita o paciente na sua alimentação. Pode comer pipoca, pode comer chocolate, pode comer um churrasco e aí não compromete então esse estilo de vida do paciente, que é uma grande vantagem. Outra vantagem, talvez para nós ortodontistas, é que o tempo de cadeira é menor, o número de urgências é menor, é uma outra vantagem, né? Normalmente, se tem uma urgência com alinhadores é porque o paciente perdeu o alinhador ou porque está machucando um pouquinho alguma gengiva, a bochecha, né? Mas são urgências mais fáceis de corrigir do que, por exemplo, queda de brackets, quebra do aparelho, né? Então são urgências, e o tempo de cadeira, que é acompanhamento do tratamento, é sim importante. As consultas não é só trocar a plaquinha, normalmente as consultas são mais reduzidas e mais rápidas. Dentro dessas vantagens que eu falei, tá, na minha opinião, a maior desvantagem. O alinhador ele é removível e isso torna-se uma vantagem e também uma desvantagem. Por ser removível, o paciente que não é colaborador, que não é disciplinado, ele vai usar pouco esse aparelho e o aparelho não vai ter a performance desejada. A gente não vai ter o resultado esperado. Então o fato dele ser removível é uma balança. Ele pode ser muito bom para alguns pacientes e muito ruim em casos de pacientes não colaboradores. Então essa é uma das limitações dele, né? Então o alinhador tem algumas desvantagens que a gente pode contornar. Por exemplo, ele não é bom para rotações de caninos, ele não é bom para tracionamento de dentes, mas para isso a gente pode usar mecânicas auxiliares, que a gente vai falar mais adiante no curso, que contornam essas limitações mecânicas dos alinhadores. Então ele é muito procurado por estética, conforto, segurança para o paciente, e pacientes colaboradores ele é muito bem indicado. Eu poderia dizer que ele é previsível também, porque ele não vai realizar movimentos que não foram planejados no computador. Então, talvez o grau de heterogenias talvez seja mais reduzido, né? É claro que tem movimentos que não ocorrem, porque são menos previsíveis, por exemplo, rotação de canino, como eu comentei, rotação no premolares, dentes com coroas muito curtas, porém ele é sim um aparelho com certa previsibilidade. Ok, falei de vantagens e desvantagens, e agora quais são as indicações e contraindicações dos alinhadores, né? Então, os alinhadores hoje eles estão sendo indicados para cada vez mais tipos de casos. Hoje eu já tenho casos tratados cirúrgicos com alinhadores e muito bem tratados. São casos que eu olho às vezes e não sei se eu trataria melhor com fixo do que com alinhadores. Acontece que tem aquela famosa curva de aprendizado, a gente vai se sentindo mais seguro para indicar ele para maloclusões mais complexas, né? Mas, em geral, o alinhador é uma excelente ferramenta para fechamento de diastemas. Ele, como nesse vídeo, demonstra aqui um setup com muitos attachments. É um caso antigo, até meu, que foi feito um fechamento de diastema. Eu vou mostrar esse caso na galeria de casos da Clique depois. Ele é uma excelente ferramenta para correção de apinhamentos leves, apinhamentos moderados. Ele pode ser muito bom e é talvez o que mais é usado. Uma grande indicação é tratamento de recidivas, né, que são pequenos apinhamentos, uma pequena giroversão. Então, um paciente que já usou o aparelho fixo não quer botar o fixo de novo, o alinhador ele entra perfeito para esse paciente, porque ele corrige sem ter que botar toda a aparatologia fixa e também porque ele pode movimentar somente um pequeno grupo de dentes. Sobre a mordida exagerada, também pode ser tratado com alinhadores. Sim, a gente usa attachments na região de premolares para ancorar essa intrusão de incisivos, por exemplo. Mordida aberta de até 2 mm, 3 mm pode ser tratada com segurança. Mordida cruzada, que nesse caso é um paciente que tem mordida cruzada do dente 23 e tem uma mordida aberta na região anterior,
E o planejado era fazer uma expansão dentária corrigindo a inclinação desses dentes e uma extrusão dos incisivos. É claro que para extruir incisivos é necessário sim um acessório chamado attachment, né, que é onde o alinhador vai se prender nesse dente para extruir. Certo? Mordida cruzada, é claro, cabe lembrar que alinhadores eles não fazem uma expansão maxilar, eles fazem uma expansão dentária. Então, se tem uma mordida cruzada de origem alveolar, origem dentária, por inclinação de premolares, ela pode ser sim usada para descruzar esses dentes. Tem muitos profissionais hoje que usam alinhadores para abrir pequenos espaços para correção com laminados cerâmicos, abrir espaços para uma restauração de resina, abrir espaços também para uma posterior reabilitação com implantes, que nem está mostrando nesse exemplo aqui, onde o paciente tem um implante aqui no dente 45 e deseja fazer um implante no 46. Então foram planejados ali, olha, 10 alinhadores que vão movimentando esses dentes para trás, para abrindo espaço para aí sim fazer um novo implante. Contraindicações, né? Então as contraindicações para os alinhadores, muitos se assemelham a contraindicações de aparelho fixo. Paciente com doença periodontal ativa, não colaboradores, não é indicado. Dentes com coroa clínica muito reduzida, por exemplo, um paciente bruxômero que já tem ali 1/3 de coroa dos incisivos inferiores, o alinhador não vai ter espaço, não vai ter uma dimensão de coroa suficiente para abraçar esse dente e levar para uma nova posição. Então, pacientes não colaboradores se encaixa também na dentição mista. Quando for tratar em crianças em dentição mista, é possível sim tratar, desde que seja uma criança colaboradora. Se é um paciente não colaborador, dificilmente ele vai usar o aparelho e dificilmente a gente vai ter sucesso em abrir espaço para a erupção de um dente permanente, para manutenção de espaços, que é o que se usa muito em dentição mista, né? Então, pacientes com discrepâncias esqueléticas, não é que está contraindicado, é que o aparelho por si só não vai corrigir uma discrepância esquelética e será necessário associar cirurgia ortognática com alinhadores ou então coragem e mini placas com alinhadores. Contraindicações existem, a gente tem que tomar cuidado, muitas delas se assemelham à contraindicação do aparelho fixo, não vão movimentar dentes com reabsorção articular extensa. A gente também tem que tomar um certo cuidado em pacientes com sintomatologia de ATM, né, pacientes que apresentam dor na ATM, que usam uma placa de bruxismo. Às vezes é melhor não sair fazendo uma série de alinhadores e sim fazer um teste com algumas placas, 1, 2 placas, e ver se o paciente se adapta, não tem nenhum tipo de dor. Aí sim se dá início ao tratamento com alinhadores.